Esse mês de janeiro, ele é alusivo à saúde mental, janeiro branco. E você está com a sua saúde mental em dia? Muita coisa há o que se falar. Eu vou conversar agora com a psicóloga Sâmia Mantei. Olá, boa tarde. Tudo bem, Sâmia? Obrigada por Olá, fazer boa parte aqui do tarde. nosso programa. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui falando sobre saúde mental, algo que é tão relevante nos nossos dias, né? Fico à vontade para trazer aqui contribuições que de alguma forma possam colaborar com os telespectadores. A gente tem que já começar falando, Sâmia, saúde mental. Muita coisa envolve tudo isso. A questão de ansiedade, depressão, problemas no trabalho, problemas em casa, relacionamentos. O que que a gente, quando pensa em saúde mental, tem muita coisa envolvida, né? O que que a gente pode Exatamente. explicar? O que que é uma saúde mental em dia que a gente poderia ter, Sâmia? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela não traz um conceito, uma definição específica do que seja saúde mental, né? Entretanto, a gente tem aqui algumas considerações para a gente poder avaliar isso, né? Então, geralmente, como que eu reajo, às situações que acontecem no meio ambiente, né? Como que eu reajo diante de desafios? É, quais são as emoções que estão mais presentes na minha vida? É, como que eu harmonizo as minhas ideias e minhas emoções. Então, quando a gente leva em consideração a forma que eu tenho de conviver, as emoções que estão mais presentes da minha vida, eu consigo entender se a minha saúde mental está satisfatória ou não, né? Basicamente, as emoções, elas dizem para mim como que está a minha saúde mental. Então, como que eu lido com essas emoções é que determina se a minha saúde mental está satisfatória ou não. E as emoções, elas podem ser, né, emoções positivas, é, como, por exemplo, emoções ligadas ao prazer, ao amor, à satisfação, ou muitas vezes emoções ligadas aí à ira, à tristeza, ao medo, né? A ansiedade, que é uma das doenças mentais que mais tem crescido no mundo hoje, basicamente, ela nasce aí do nosso medo, né? Da nossa insegurança. Então, se a minha saúde mental hoje ela é regulada mais por emoções negativas, isso me mostra a necessidade de ter um cuidado a mais, né? Se as minhas emoções, na maior parte do tempo, elas são emoções de gratidão, de felicidade, alegria, contentamento, aceitação, amizade, ou seja, vinculado a emoções positivas, eu estou com uma saúde satisfatória. Logicamente que isso não é algo estável, né? As nossas emoções, elas são cíclicas. O importante é a gente perceber como que eu tenho agido na maior parte do tempo. Essa questão da saúde mental, ela é muito complexa, como mesmo você disse agora. Muitos fatores influenciam. Influencia a questão da tua convivência, né, no trabalho, em casa, com os amigos, enfim, vários fatores. Tem momentos que a gente vai, enfim, se irritar, tem momentos que a gente está mais feliz. Nós, mulheres, temos aquela questão da TPM também, que isso influencia bastante no nosso humor. Enfim, mas falando da saúde mental, Sâmia, a gente sabe também que existem algumas patologias relacionadas a isso, né? Mas existem também nuances do nosso dia a dia que a gente pode tentar controlar para ter um cotidiano um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Direcionado a isso, como que a gente poderia ter um cotidiano, uma vida um pouco mais saudável para a gente tentar equilibrar as nossas emoções vividas diárias? Como que a gente... Não existe uma fórmula, mas o que que a gente poderia fazer assim de dica mesmo? Um ponto importante é a nossa autoconsciência, né? Esse é um processo que a gente leva a vida, né, para construir e a gente se conhecer. Então, começar a interpretar os próprios pensamentos e sentimentos, né? Depois a gente começar a avaliar
como que a gente está impactando as pessoas ao nosso redor, né? Como que eu afeto os outros por meio do que eu penso, do que eu digo, como eu ajo, né? Depois, como que eu posso começar a me autogerir, né? Ou seja, a gente não vai controlar as emoções, mas a gente vai conduzir, a gente vai direcionar, orientar, com integridade, né? Com honestidade, sendo honesto conosco mesmos. E a gente tem que também ampliar a nossa capacidade ou a nossa consciência social. O que que é isso? A partir do momento que eu me reconheço, eu consigo também reconhecer as pessoas que estão ao meu redor, desenvolvendo mais empatia e intuição, né? Então, de modo geral, são componentes da vida emocional que eu posso ir desenvolvendo e fortalecendo. Agora, essa construção da saúde mental, você pode tomar diariamente, né, algumas decisões que vão garantir o seu equilíbrio, né? Uma coisa bastante importante que estão pactuadas nas pesquisas é a capacidade da gente manter uma rotina, né? Então, que nessa rotina eu tenha, por exemplo, um horário específico para a realização de atividades físicas, a capacidade de dormir uma quantidade suficiente de sono, que hoje as pesquisas já indicam que são em torno de 6, 7 horas diárias, a capacidade de viver no presente. Então, por exemplo, a ansiedade. Eu estou sempre focando no futuro ou no passado, eu não consigo focar no presente. Então, se eu estabeleço uma rotina, incluo nessa rotina uma alimentação mais equilibrada, atividades físicas, eu consigo me conectar também com algo sagrado, né, vinculado a uma espiritualidade, tendo um propósito de vida, algo maior que te impulsiona, isso vem sendo alinhado a uma melhor qualidade de vida, um maior bem-estar. Outra coisa que a gente precisa é ter tempo livre, né? Muitos de nós aí têm uma rotina muito assoberbada, muito cheia de atividades, e muitas vezes não encontra um horário para simplesmente não fazer nada ou para descansar. Então, o descanso ele é essencial para que a gente consiga ter bem-estar e qualidade de vida. Outra dica, se é assim que a gente pode dizer, é fortalecer laços de amizade, né, e conexões. Então, uma vida mais saudável está vinculada a relações familiares, a relações de amizade, vínculos e conexões, né, que nos distanciam aí do isolamento, muitas vezes da solidão, da tristeza. E a busca pelo autoconhecimento ela é essencial. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante, porque cada um, né, tem uma história, cada um vive, né, várias histórias. E aí tem pessoas também que vivem traumas, que levam para a vida, né, e isso acaba refletindo nas convivências. E também tem pessoas que levam esses traumas de uma forma como um aprendizado para que não aconteça mais na vida ou, enfim, supere. Mas tem pessoas também que levam para o lado negativo essa questão dos traumas. E isso é bem complicado porque gera ansiedade, gera depressão, gera um monte de coisa, né, Sâmia? Então, essa construção da saúde mental, ela passa muito pelo processo de ressignificação, né? Todos nós, em algum momento, vivemos dificuldades, né? Entretanto, essas dificuldades, muitas vezes, elas nos desenvolvem competências, elas nos fortalecem, elas ampliam a nossa consciência. Então, aqui a gente está falando muito de foco, né? Eu vou focar naquilo que eu perdi, na dor que eu vivi, ou eu vou focar no processo de aprendizado. Então, essa construção da saúde mental, ela consiste basicamente também em manejar positivamente as adversidades e os conflitos. Os conflitos, eles são inerentes à vida humana. A estabilidade, ela não existe. A gente vive num processo constante de incerteza, né? Então, eu preciso a todo momento reforçar aspectos positivos daquilo que eu já sei, já consigo fazer, e ressignificar muitas vezes essas dores, né? Outra coisa, a gente vive muito hoje numa cultura que valoriza muito o prazer e o perfeccionismo. E a gente muitas vezes não consegue olhar para as nossas deficiências.
Então, ser capaz de reconhecer os nossos limites, reconhecer as nossas deficiências, né? E mesmo assim nos aceitar como nós somos, isso é fundamental, né? Então, a gente não vai virar um super-homem, uma super-mulher do dia para a noite. Então, a gente tem que saber lidar com essas deficiências e, ao longo do tempo, a gente desenvolvendo maneiras de se aprimorar, de se autodesenvolver, sem uma cobrança excessiva, né? E a gente tem que aprender também a se relacionar com as pessoas, né? A gente está vivendo aí uma época de muita polarização, de muita divisão, onde eu não aceito o que é diferente, não consigo compartilhar aquilo que eu não vejo que é semelhante a mim, e isso tem nos enrijecido, né? Então, a capacidade de você reconhecer que você é de determinada maneira, que o outro é diferente, e você mesmo assim conseguir compartilhar e se relacionar com esse diferente, né? E nós sempre temos a capacidade de fazer escolhas. Então, e quanto mais eu me sinto capaz, né, de direcionar a minha própria vida, de realizar escolhas, de determinar como eu vou viver, mais eu me sinto fortalecido, né, mais equilibrado. E quanto menos eu sinto esse controle sobre a minha existência, sobre a minha vida, mais eu me sinto fragilizado. Então, esse processo de saúde mental é uma conquista, né? E diferente de você ir ao médico, né, tomar um medicamento e ficar estável, a saúde mental ela não é algo estável, é algo que você tem que constantemente estar investindo, né? Constantemente estar buscando autoconhecimento, constantemente se reinventando, constantemente buscando essa ampliação de consciência e ressignificando, né? Principalmente as dificuldades. Uma superação diária, a gente sabe. Agora, falando sobre família, filhos. Uma vez eu estava conversando com uma professora do primeiro curso que eu fiz de jornalismo, psicologia, e ela comentou para mim, na época eu só tinha minha primeira filha, e ela comentou na sala, enfim, com um grupo de amigos, sobre... às vezes as pessoas têm mais de um filho e falam assim, mas eu criei meus filhos do mesmo jeito. E aí ela falou, não existe criar os filhos do mesmo jeito. Por quê? Porque os filhos, eles nascem em momentos diferentes da vida, você está vivendo momentos diferentes da vida, então você nunca vai ter as mesmas atitudes. E uma outra situação, que os filhos, eles têm personalidades diferentes. Eu tenho sobrinhos gêmeos idênticos e eles não são idênticos em nada, porque na personalidade. Então, isso também influencia. Os filhos falam, você prefere fulano do que Beltrano, mas nós que somos pais, mães, enfim, a gente sabe que o tratamento, não é que o tratamento é diferente, mas ele acaba sendo um pouco direcionado também para isso, não é, Sam? Eu estou errada nesse pensamento? Eu fico até feliz com a sua pergunta, porque eu percebo que cada vez mais as pessoas se preocupam em ser pai e mãe, né? Hoje a gente já quer estudar, já quer saber qual é a melhor forma de educar o meu filho. E então essa pergunta já me denota, né, esse interesse. O que eu posso fazer de melhor, na educação dos meus filhos? E o seu posicionamento está correto, né? Cada pessoa tem uma personalidade, tem um temperamento. Esse temperamento ele é construído, tem muito fator aí inato, né? Então eu já nasço com alguma tendência. E existem tendências, existem também influências comportamentais, ou seja, como eu sou educado, os valores que eu recebo. E cada pessoa ela é única, né? E aos pais, né, fica um convite desse processo de reconhecer primeiro, né, quem eu sou, quais são os meus valores, qual foi a educação que eu recebi, e depois olhar para essa pessoa que está à sua frente, que é o seu filho, e tentar entender também quem ele é, que temperamento ele tem, quais são suas tendências e qual é a educação que você pretende dar para ele, né?
E, logicamente, existe uma tendência muito forte de a gente repetir tudo aquilo que nós já recebemos, né? Então, é por isso que esse processo de estar se buscando, se reconhecendo e tentando se melhorar é importante também. E, e, de fato, né, cada pessoa tem um temperamento, tem uma personalidade, e o nosso grande desafio é educar, conduzir esse ser humano, mas sem estrangular, né, muitas vezes, aquela essência da criança. E isso é um desafio para todos nós, né? Para todos nós pais, como que eu vou dar limites, emancipar, sem muitas vezes comprometer a essência daquela pessoa. E isso é um processo de construção. Sâmia, esse processo de construção, a gente sabe que é diário, de superação até eu diria, né? Para a gente já caminhar para o fim, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a questão do convívio em sociedade, no trabalho, enfim. Como a gente poderia melhorar isso? Qual o pensamento que a gente poderia tentar equilibrar essas emoções, tentar equilibrar essas convivências, que nem sempre são com pessoas que a gente consegue ter alguma afinidade, mas a gente sabe que a gente vive em sociedade, a gente tem que ter o respeito com o próximo. Eu pelo menos penso dessa forma. Você tem que ter o respeito com o próximo. Para a gente finalizar e tentar deixar essa mensagem para quem está nos assistindo, e até porque amanhã é o dia da gratidão, é um dia que a gente também tem muito a agradecer. Como é que a gente poderia tentar equilibrar isso, Sâmia? Eu trouxe aqui um exercício que é baseado muito nos conhecimentos da neurociência, né? E ele é muito pertinente nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Início de ano, a gente faz uma análise de tudo que passou. Tem essa questão, né? Como que eu vou me relacionar comigo mesmo, como é que eu vou relacionar com o outro. E eu trago aqui para vocês cinco perguntinhas, né? Que acabam nos ajudando a entender como que eu vou me posicionar perante o mundo, né? Então, perante mim mesma e perante as outras pessoas, né? Então, algo que a gente tem que começar a se perguntar é quem eu desejo ser realmente. Então, anota isso num caderninho, busque escrever, né? De forma bastante espontânea, quem que eu desejo ser. Então, ali as suas ambições, as suas perspectivas, de como que você gostaria de se portar, que características você gostaria de ter, e coloque ali toda a sua expectativa do que você deseja ser. Depois, faz um processo de avaliação de como que você de fato é nesse momento, né? Então, como eu realmente sou? E aqui sendo bastante verdadeiro, né? Tentando não ser negligente, nem mentir para a gente mesmo. Então, dentro de tudo aquilo que eu gostaria de ser, quem de fato eu consigo ser, quem eu sou. Depois, eu começo a me perguntar, a terceira perguntinha, né? O que eu faço para ir daqui onde eu estou para onde eu gostaria de estar? Então, o que está me faltando? Então, se de repente, né, a minha dificuldade é de relacionamento com as pessoas, de repente a comunicação com o outro, o relacionamento com o outro, o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Então, que características eu posso tentar aprimorar? A outra perguntinha, que é a quarta, né? O que eu vou fazer para que a mudança perdure? Então, se eu percebo muitas vezes que eu preciso melhorar a minha comunicação, né? Melhorar a minha organização, que atitudes eu posso tomar ao longo do meu dia, né? Da minha vida, para que essas emoções elas possam perdurar, essas mudanças possam perdurar. E quem que pode me ajudar? Então, na minha vida, ao meu redor, eu tenho, de repente, uma pessoa que, quando eu estiver me desviando do meu foco, ela pode me ajudar a voltar, né? Então, quem é essa pessoa que eu posso confiar, né? E posso delegar para que ela me auxilie nos momentos em que eu fraquejar. Então, aqui são 5 passozinhos
bastante simples e que nos ajudam a identificar quem que eu estou no momento, quem que eu desejo ser e como que eu vou me desenvolver para me tornar aquilo que eu gostaria, que atitudes eu tenho que tomar para me desenvolver e que pessoas que podem me ajudar. Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando num processo de autorresponsabilidade. Então, eu não posso mudar, né, o outro. Eu não posso mudar muitas vezes o meu ambiente de trabalho, mas eu consigo tomar algumas decisões, né, me responsabilizar por mim mesmo e tomar algumas decisões em prol, né, dessa autopreservação. Então, eu vou desenvolver em mim as habilidades que são necessárias ao meu bem-estar e ao meu desenvolvimento. Então, é isso que eu trago, né, com muito carinho. É muito difícil falar sobre saúde mental em tão pouco tempo. São bastantes estratégias. A gente tem também estudos que mostram que a saúde mental é diferente para homens e mulheres. Eles adoecem, homens e mulheres adoecem mentalmente por questões diferentes. Existem influências, né, do meio ambiente que interferem, mas a gente sempre tem a capacidade de decidir, né, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar e o que eu vou fazer. Então fica esse o convite de reflexão. Sami, eu quero te agradecer infinitamente pela sua participação, né? É sempre muito importante falar sobre saúde mental. Uma ótima tarde para você e numa outra oportunidade gostaria que você participasse aqui com a gente também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sucesso. Obrigada. O assunto é saúde mental.